Oi, eu sou o Wolf e estamos aqui para gravar um vídeo muito pedido aqui no Instagram principalmente, que é falando da minha organização, né, explicando a minha organização para vocês. E já quero deixar um aviso de que, apesar desse vídeo se passar no Notion, né, vou mostrar como funciona a minha organização e tudo mais, vou explicar para que serve as páginas e tudo mais. Eu já queria deixar um aviso de que muitas coisas que eu faço no Notion, eu fazia no meu Bullet Journal. Eu só troquei pelo Notion mesmo por uma questão de praticidade, porque tem coisas que, querendo ou não, a gente tem que escrever muito na hora de organizar e tudo mais. E eu queria tempo, né? Porque tempo é uma coisa, né, que estudante não tem. Na verdade, muitas pessoas não têm tempo, né? Independente de ser estudante ou não, né? Mas enfim, tempo é uma coisa que quase ninguém tem. Então, nesse ponto aí, eu tive que agilizar. E ainda mais quando se trata de coisas como controle de matérias e tudo mais, que facilita muito só poder copiar e colar num lugar e pronto. Então, basicamente, eu uso o Notion pela praticidade. Mas não é obrigado você saber usar o Notion para ver esse vídeo ou ter interesse qualquer no Notion, não precisa mesmo. E, inclusive, esse vídeo também, mais um aviso, ele não é um tutorial do Notion, eu não vou explicar como o Notion funciona, como organizar ele ou coisa do tipo. Eu só tô aqui mesmo para explicar a minha organização e o que eu faço no Notion. Mas eu vou deixar na descrição o link de vídeos que falam do Notion, que explicam como ele funciona, que ensina como usar ele, que são vídeos que eu vi e que eu considero bom, então eu vou deixar eles na descrição, tá bom? Ok. Essa é a página inicial do meu Notion, né? Onde basicamente é só um aparato geral de tudo que tem nele, ou quase tudo. Confesso mesmo que é mais por uma questão estética, porque eu uso mais o controle lateral que fica aqui do que essa página em si, mas eu gosto muito dela. Eu fiz ela, né, com o tema do Cole, e eu gosto muito dele. E é basicamente isso. Aqui, né, eu coloquei nessa primeira parte aqui as páginas principais, né, que é o planner semanal, cronograma, essa página de semana que eu vou explicar qual a diferença dela, né, para essa que está do lado, por exemplo, agenda semanal, planejamento anual e algumas coisas de lazer, outros, vestibular, redes sociais, esse tipo de coisa. Como eu disse, eu uso mais a lateral do que, enfim, essa página. Agora vamos ao planejamento anual. Esse planejamento anual foi algo que eu fiz pensando para organizar as matérias que eu tenho aqui para estudar até o período do Enem e outros vestibulares que eu faço, né? No caso, eu faço 4 vestibulares. Eu faço o Enem, né? A Unicamp, o S e a FUVEST. Então, eu tenho um planejamento aí até dezembro, né? Que é quando vai ser a prova da FUVEST. E a próxima fase da UES, talvez, não tenho. Basicamente, aqui eu faço um planejamento mesmo. Por exemplo, aqui tem a semana 17, que é do dia 2 do 8 a 7 do 8. Aí é o que eu simplesmente coloco o número do dia mesmo e dentro tem tipo escondido, né, uma caixinha com o conteúdo que eu vou estudar nesse dia. Então é basicamente para isso que essa página serve. Antes eu usava um outro tipo de organização nessa página que eu vou mostrar aqui para vocês, mas não era muito prático. Que era desse modelo aqui, que é bem visual, porém não era muito prático de se organizar, então eu preferi fazer desse jeito aqui mesmo, com essas flechinhas que escondem o que está dentro, porque é muito fácil de mover. Por exemplo, se eu precisar mudar isso daqui de dia, eu posso pegar, arrastar para cá, arrastar para outro dia. E é um dos motivos, como eu disse, pelo qual o Notion é muito útil para mim, porque eu posso fazer essas mudanças muito basicamente, muito facilmente, né? Porque, por exemplo, num caderno, isso não é muito possível, né? Eu teria que apagar, eu teria que escrever de novo. E uma vez que uma coisa é escrita, né? Se você não escreveu de lápis, não dá mais para apagar, né? Então, o Notion é prático por isso. Então, aqui tem um monte de coisas para planejar anualmente os conteúdos. E só se você estiver perguntando mas como é que você organiza esses conteúdos? Eu basicamente sigo os cronogramas dos cursinhos online que eu faço, que no caso é o Biologia Total e o Ferreto. Só que eu não sigo fielmente o cronograma deles. Até porque eu
eu simplesmente pego uma noção, mais ou menos, dos conteúdos que eu tenho que ver, mais ou menos assim a ordem, e vou encaixando por conta própria nessas semanas que eu preciso, sabe? Baseado no que eu sei que eu aguento estudar por dia. Por exemplo, eu pego, sei lá, uma semana de biologia e essa tem, sei lá, 3 horas. Se eu sei que eu aguento mais que 3 horas, vamos supor que eu estude 6 horas de biologia por semana, então eu pego esses conteúdos que é, sei lá, da semana 10 do cronograma e junto com, por exemplo, da semana 11, que dá mais 3 horas. Então, eu, sei lá, eu estudo 2 semanas em uma. Tipo, basicamente eu pego o cronograma que tá lá pronto, mas eu monto de uma forma que serve pra mim. Eu não sei se ficou muito fácil de entender, mas é o meu jeito. Por exemplo, eu pego, sei lá, o que no ferreto seria 2 semanas e coloco para uma, para mim. Basicamente, você vai analisando o seu caso. Eu não sei direito se eu sei explicar como isso. Essa daqui é uma página que eu criei à parte de planejamento semanal que não tem a ver com estudos. Porque antes eu estava tendo o seguinte problema. Eu sempre fui muito organizada com a minha parte de estudos, sempre sei bonitinho o que eu tenho que estudar e quando estudar. Eu sempre fui muito organizada nesse ponto, só que muitas vezes eu esquecia que a minha vida não era só estudar. E isso era uma coisa prejudicial para a minha saúde, porque eu só ficava focando em estudar, estudar, estudar. E eu praticamente esquecia o mundo à minha volta, né? E que minha vida não se resumia a estudar. Então eu criei meio que essa organização semanal para outras coisas, para outros hábitos que não tem a ver com estudos. Jogo aqui no começo, né? Eu tô gravando esse vídeo nas férias, né? Então tem uma página de férias aqui. Eu tenho, por exemplo, aqui ideia do personagens para fazer manga journal. Eu tenho aqui a parte de organização do meu desenho. Isso aqui é um desafio que eu tô fazendo comigo mesma, de 30 dias de desenho. Aí eu tenho aqui coisas de anatomia que eu tenho que estudar. Isso daqui tem a ver com saúde, né? Um desafio de 30 dias aí que eu tô fazendo. Algumas coisas de rotina, alimentação. Aqui, por exemplo, eu tenho... Olha só o que tá planejado na minha semana. Isso são coisas, tipo assim, do meu lazer. Tipo assim, dos meus intervalos. No meu intervalo, quando eu não tô estudando, eu vou fazer isso aqui. Tipo, é basicamente isso. Aqui tem gravar gameplay de Moonlight Lovers, né? Porque, como já contei pra vocês, eu tenho um segundo canal. Inclusive, eu tenho que incluir a gravação do segundo jogo que eu tô, né, jogando, porque eu não tô mais jogando só esse. Enfim, aqui tem um anime que eu tô assistindo no momento que eu organizei os episódios dele que eu quero assistir. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de planejar absolutamente tudo do meu dia, ou seja, até os episódios de anime que eu vou ver naquele dia eu gosto de ter organizado, porque eu sou esse tipo de pessoa. Eu funciono assim. Pode ser que pra vocês isso seja uma grande doidice, mas pra mim faz sentido. E aqui embaixo eu tenho um controle de hábitos que eu montei aqui, né? Aí tem esse check, onde tem os hábitos aqui em cima, né? Exercício, 3 litros de água, ler um livro, Duolingo, desenhar, estudar e entrar no Kawaii. Pra quê? Porque entrar no Kawaii é um hábito pra eu não perder a minha recompensa diária. Basicamente isso. Um belo jeito de lembrar de pegar sua recompensa diária no Kawaii, né? Enfim, aí aqui só tem os dias, aí por exemplo, fiz exercício na segunda, marca. Não fiz na terça, não marco. Basicamente desse jeito aqui, um checklist. Bom, e aqui tem um calendário geral para eu colocar coisas gerais mesmo. No caso, aqui está a programação do meu canal secundário, né? Link na descrição. Que eu tenho vídeo novo toda segunda-feira de Moonlight Lovers. E na quinta-feira eu tenho vídeos de The Grey Garden. Então é basicamente isso que tem nessa página aqui. Agora vamos para a próxima. A próxima é o meu cronograma, que é aquela organização que eu faço. Aquele planejamento anual, eu uso mais ele para ter uma noção do quanto eu consigo estudar até o dia da prova. O planejamento, o cronograma mesmo, que é as matérias que eu estudo na semana e tal, é esse aqui. Então, aqui tem, né, várias páginas com semanas. Essa semana aqui não é a semana que eu necessariamente comecei a estudar, tá? Foi a semana que eu criei essa página no Notion. Então, eu estou estudando há mais tempo do que os números que estão aqui.
Só que, né, foi a semana que eu criei a página e eu não sabia quantas semanas já fazia que eu tinha começado mesmo, então tanto faz. Então aqui, quando a semana passa, eu dou um checkzinho aqui, né, aqui fica a bolinha vermelha e quando passa eu só troco aqui falando, essa semana passou. E com isso eu também tenho uma noção até o tempo de prova. Por exemplo, essa daqui é a semana da Unicamp, essa aqui é a semana do Enem, essa aqui é a semana da FUVEST. Então eu tenho uma boa noção de tempo aqui, aí basicamente dentro dessas pastas eu coloco as matérias. Deixa eu abrir algum... Deixa eu ver. Ok, essa página aqui, semana 6, tem um conteúdo de biologia que eu tenho que estudar, tem um conteúdo de química, tem um conteúdo de física, matemática, esse tipo de coisa, é o que eu coloco dentro do cronograma. Eu separo as matérias e vou jogando aí dentro. E aqui embaixo tem basicamente os conteúdos das matérias. Aqui tem simplesmente todos os conteúdos que tem mesmo. E é isso, aqui eu entro biologia, tem conteúdo de bioenergética, citoenergética, tem todos os conteúdos de biologia aqui dentro. E isso tudo fui eu que fiz. Simplesmente entrei lá no Biologia Total, no Ferreto, fui vendo todas as aulas que tinham na plataforma. Todas. Tanto no Ferreto quanto no Biologia Total. E eu fui colocando uma por uma dentro aqui num grande to-do list. Então, né, deu trabalho, um trabalho desgraçado, viu? Essa página, às vezes eu me questiono a utilidade dela, porque ela é mais um organizador mesmo das minhas listas de Sniper, né, que é um dos métodos do Sniper de questões, do que necessariamente um organizador tão útil assim para mim. Eu simplesmente coloco aqui as matérias das semanas, que é uma coisa que eu já tenho no meu cronograma, por isso que eu digo que eu nem sei se esse organizador é tão útil para mim. Mas, enfim, aqui é mais para eu ver as questões que eu faço, porque aqui eu listo tudo que eu fiz na semana, é onde eu organizo minhas listas de Sniper, que é um método do Sniper de questões, tá? Então, é isso, não tem como eu explicar direito isso, né? Você tem que ser assinante do Sniper para entender. Enfim, e essa aqui é a minha agenda semanal de estudos, que é diferente daquela que eu mostrei antes, onde eu basicamente só organizo minha vida. Aqui é o que realmente tem as matérias que eu vou estudar e tal. Aqui tem... Aí eu separo as matérias por cores, por exemplo, matemática é azul, né? Biologia é verde, física é amarelo e química é roxo. E as matérias de humanas são laranja. Matérias de linguagens são rosa, só que eu não estudo linguagens, geralmente. Eu treino linguagens por questões, então geralmente não tem matéria de linguagens para eu estudar. Porque, enfim. Essa aqui é a página do Sniper de Questões, que é a página que eles colocam pra gente colocar lá do curso e tal. Então, essa simplesmente eu só copiei a página, né? Porque você pode dar os seus templates no Notion para outras pessoas, né? Então, eu peguei esse template do próprio Sniper. Aqui tem planejamento Sniper, quadro de horários, auto-mentoria, checklist de provas antigas, por exemplo. Deixa eu abrir essa para dar exemplo. Aí tem aqui o Enem 2020, digital, Enem PPL, papapá. Aí tenho aqui humanas, linguagem, ciência da natureza, matemática, esse tipo de coisa. Aqui tem a minha página organizadora de mangá yaoi. Basicamente é uma página onde eu uso para organizar os meus mangás, que sejam de BL no geral, né? Às vezes não necessariamente yaoi, podem ser shounen também. E aqui eu simplesmente uso para organizar meus mangás, apesar de eu usar o My Anime List e tudo mais. Mas eu ainda assim eu gosto de ter um controle a mais, ainda mais porque, como às vezes eu leio uns mangás desconhecidos, às vezes no My Anime List não tem mangá. Então, né? Aqui é uma página de mangás de outros gêneros. Eu só separo o yaoi mesmo dos outros. Não tem nenhum motivo especial, na verdade. É só porque eu gosto mesmo de saber a quantidade direitinho, porque lá no final tem a quantidade de itens. E
É uma separação mesmo, não sei nem porquê, é só porque eu gosto mesmo. Ainda mais porque atualmente, no momento, eu leio mais BL do que qualquer outro gênero, então acho que é só por isso mesmo que tem uma página separada. Mas aqui também, né, um organizador de mangá e tudo mais, é basicamente isso. Aqui é a mesma coisa, só que para animes. Aí aqui são todos os gêneros misturados e tudo mais. Tem aqui, né, todos os animes que eu vi. É basicamente só um organizador mesmo. Que eu tenho por ser bonitinho, sei lá. Essa daqui é uma página que eu peguei de um template de uma youtuber. Não me lembro o nome agora, mas é Dream Life, que é tipo um mural de inspiração. E aqui, né, tem o Narutinho, tem o Hinata, tem o Midoriya. Tem muitas coisas aqui. Eu quase nem uso essa página, é mais um mural de inspiração. Aqui eu tenho a página da Maratona de Humanas, que é também um dos métodos do Sniper de Questões. Aqui basicamente tem todos os conteúdos de história geral, de história do Brasil e esse tipo de coisa. Aqui eu tenho um calendário, só que eu quase nem uso ele, tanto que eu acho que eu tô pensando em apagar essa página, porque eu uso muito mais aquele outro calendário que tá naquela página que eu mostrei antes. E aqui tem, né, posts do Instagram, vídeos do YouTube, né, que eu não vou dar spoiler, então não vou abrir. Aqui eu tenho essa página de Enem, onde tem os conteúdos que mais caem, né, no caso aqui de Física, Química e Biologia, que são as matérias que eu mais tenho necessidade de saber disso. Aqui eu tenho a FUVEST, que também tem os conteúdos que mais caem, tem as aulas obrigatórias, os conteúdos que mais caem de Biologia, de Física, Química, esse tipo de coisa. E a mesma coisa acontece com essa página aqui da Unicamp, só que no caso aqui só tem as obras. E eu tenho essas 3 páginas aqui, né, que são meio segredinho, né, então não vou mostrar. Mas basicamente era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu expliquei mais ou menos aí como é que eu monto o cronograma. Como eu disse, eu simplesmente crio. Como eu disse para vocês, eu venho aqui no site do Biologia Total ou no site do Ferreto e vou vendo, eu vejo totalmente a quantidade de matérias, todas as aulas que estão aqui, eu vejo elas e eu organizo no Notion e basicamente só vou montando um cronograma baseado no que eu acho que eu aguento, no que eu acho que eu estudo. Então não tinha tanto assim para eu falar sobre como eu faço as coisas, porque é bem simples mesmo. Eu só tinha mais que mostrar para vocês mesmo como. Eu não faço nada de muito espetacular. Eu acho que é mais. Eu não faço nada de muito espetacular. Eu acho mais é que as pessoas ficam curiosas pelo meu Notion. Acho que mais pela aparência dele, né? Porque eu dei uma organização muito minha cara para ele. Afinal, né, eu sou muito fã de anime, mangá, né? Então, a organização dele é muito em cima disso, como eu já fazia no Bullet Journal. Meu Bullet Journal, inclusive, tem vídeo aqui no canal com tour pelos meus 2 bujos mais antigos, né? Eu tenho aqui tour pelo meu bujo de 2020 e pelo... Eu tenho aqui no canal, né, vídeo do tour pelo bujo de 2020 e pelo de 2019. Você pode ver que eu sempre decorei as minhas coisas com itens de anime e tudo mais. Eu acho que é isso que causava mais um interesse muito grande das pessoas de ver o meu Notion, né, porque eu tenho essa organização que é muito minha cara. Então, gente, é isso. Eu nem acho que eu tinha algo de tão incrível para falar sobre o meu Notion. Como eu disse, eu acho que eu não faço nada de muito demais nele. Eu uso mais ele como uma ferramenta mesmo para facilitar o meu dia a dia. Eu nem uso coisas super complicadas nele. Por exemplo, a página do meu cronograma é super simples. São simplesmente várias páginas, onde dentro delas tem o que eu preciso estudar, esse tipo de coisa. Não uso nada de super extraordinário ou super complicado. Inclusive, se você é a pessoa que tem a impressão que o Notion é muito complicado, ele realmente, à primeira vista, ele pode até ser, mas na verdade o Notion ele é muito mais simples do que parece. Eu acho que a maior dificuldade das pessoas em relação ao Notion é o fato dele ser em inglês, não é nem por ele ser difícil de usar
porque ele realmente não é difícil. Então, vai ficar aqui o link na descrição dos canais de vídeos no YouTube que eu vi, que fizeram vídeos ensinando a usar o Notion, que eu considero muito bons. Então, realmente, assim, eu nem tinha nada de super incrível pra falar. E é isso, gente. Esse vídeo fica por aqui. Deixa seu like se você gostou, compartilha com os amigos e deixa um comentário aqui pra mim, né, sobre o vídeo. E é basicamente isso.